Oi pessoal, mais um Passou Batido. Você já deve ter lido muito o Evangelho de Lucas, mas você sabe quem foi Lucas? Né? Porque Lucas fala de Jesus e ele também fala dos Atos dos Apóstolos, mas ele não fala dele. Que bacana. Bom, quem foi Lucas? Lucas, primeiramente, ele responde ao seu chamado missionário e tinha como profissão a medicina. Ele trabalhava como cuidador de vidas e de almas. Ele é um médico amado. O texto de Colossenses 4,14 diz assim: Lucas, o médico amado, e Demas vos cumprimentam carinhosamente. Assim declarou o autor na carta aos Colossenses. Lucas também foi responsável pelo terceiro evangelho do Senhor Jesus no Novo Testamento. Não necessariamente nessa ordem, tá? A gente... na Bíblia está 1 Mateus, 2 Marcos, 3 Lucas, 4 João, né? Mas não é essa a ordem cronológica. Mas vamos lá. Ele também foi responsável pela quinta carta na ordem conhecida no cânon bíblico, Atos dos Apóstolos. Foi ele quem escreveu. Eu pessoalmente investiguei toda em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo. Ele escrevia a Teófilo. Lucas 1,3, em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que o Senhor Jesus começou a realizar e a ensinar. Atos 1:1. Olha, está aí um personagem bacana para a gente estudar. Teófilo, quem foi Teófilo, né? Mas vamos continuar. Lucas foi o grande amigo de Paulo, seu companheiro de missão. Imediatamente após ter recebido a visão, nós nos preparamos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante nesse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade nós ficamos vários dias. Isso está em Atos capítulo 16, dos versículos 10 ao 12. Nessa mesma viagem eles tiveram um encontro com Lídia, que acolheu a mensagem pregada e foi batizada. Olha que coisa importantíssima. Lídia, que era uma mulher proeminente naquela região. Atos 16, 14 e 15. Ela era da cidade de Tiatira, mesma cidade onde estava uma das 7 igrejas que recebeu a carta escrita pelo apóstolo João na revelação do Senhor Jesus, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 18 a 29. Lucas teve o seu destino contrário ao de Demas, mencionado acima em Colossenses 4,14, pois este amou mais o mundo secular e abandonou o apóstolo Paulo, está em 2 Timóteo 4,10. Demas também seria um bom personagem para a gente estudar, para a gente entender que não é mais importante como nós começamos a carreira da fé. O mais importante é como nós encerramos a nossa carreira, né? O próprio Paulo, no final da sua carreira, ele diz: eu combati o bom combate, né? Lucas, ele estava com Paulo em Roma, na época da prisão de Paulo, Atos 28, quando a carta de Colossenses foi escrita, ou seja, também em Roma, cerca de 60 anos depois do Senhor Jesus Cristo. Paulo já devia ser um idoso. O Evangelho de Lucas, né? Um dos pais da igreja, chamado Irineu, por volta do ano 180 depois do Senhor Jesus Cristo, já citava em suas obras o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Nunca houve dúvida da sua autoria. Detalhes médicos do nascimento e morte na cruz só se encontram nesses registros, no livro de Lucas, da morte de Jesus, né? O que reafirma os detalhes da autoria. Lucas não foi testemunha ocular do ministério do Mestre. Assim como Paulo, eles não andaram com Jesus. O Senhor Jesus já tinha falecido, né? Ou já tinha ressuscitado.
e já tinha subido ao céu, né? Mas Lucas era um homem convertido a Deus e cheio do Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo, Lucas escreve essa carta de 24 capítulos, contando com outras obras e com relatos e testemunhas vivas. Está em Lucas 1:3, tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos e servos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado. Entre os 4 evangelhos, segundo biblistas, o evangelho segundo escreveu Lucas é o mais detalhista, levando em conta também que o mesmo tinha por objetivo instruir esse famoso Teófilo, né? Um alto oficial do Império Romano, desejoso de conhecer a verdade e quem tem por significado de nome aquele que ama a Deus. Quanto à fiel e digna fé em Jesus, e isso, para que tenhas plena certeza das verdades a ti, foram ministradas. Lucas 1, versículo 4. Embora destinado claramente a Teófilo, a obra se estendeu além das fronteiras, se inclina a todos os gentios, bem como a todos os habitantes da terra, até os nossos dias, até os confins da terra. Havia relatos falsos sobre o ensino e obra de Jesus que na época já estava invadindo a Roma e o evangelho de Jesus já estava arrastando multidões à conversão. Portanto, Teófilo, bem como Lucas, discípulo que era, tinha um interesse em esclarecer e registrar as verdades imutáveis em um documento histórico. Então, interessante, o livro de Lucas foi escrito por um camarada, um oficial romano chamado Teófilo, um gentil, né? O evangelho de Lucas foi publicado antes do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Foi escrito entre o ano 59 e 64 depois do Senhor Jesus, muito provavelmente em Cesareia, né? O autor depois detalha sobre o livro de Atos, mas isso nós vamos somente pincelar. Lucas, autor, começa citando em primeiro livro: caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que o Senhor Jesus começou a realizar e ensinar. Atos 1:1. Um claro indicativo de que Lucas ele é o autor. Essa ideia é bem aceita por todos os estudiosos. Em versículo dessa carta, o autor Lucas escreve na primeira pessoa do plural, nós, né? Por exemplo, lá em Atos 16:10, em Atos 20, versículo 5. Isso sugere a certeza de que ele era um grande amigo de Paulo. Eles andavam juntos. Veja, é interessante quando se dá muita importância a Paulo e esquece dos outros grandes pastores, escritores, missionários, bispos, etc. e tal, né? Lucas era participante, atuante na igreja daqueles dias. Estudiosos afirmam que Lucas foi responsável pela obra de discipulado e edificação da igreja em Filipos por cerca de 6 anos e depois atuou acompanhando Paulo na evangelização de Roma durante o período do primeiro aprisionamento do apóstolo. Lucas escreveu essa carta por volta do ano 63 depois do Senhor Jesus Cristo, pois a carta de Atos não contém nenhuma informação sobre fatos posteriores ao fim de 2 anos em prisão do apóstolo Paulo em Roma. Atos dos Apóstolos possui 28 capítulos, mas como nós estamos só dando uma pincelada, né, aqui no texto, Lucas foi alguém responsável com a palavra e buscou ser fiel aos relatos que tinha acesso. Assim o Senhor espera de cada um de nós seriedade com a sua palavra, bem como entrega total do nosso coração a quem de fato Ele é. Lucas respondeu ao seu chamado missionário. Ainda nos nossos dias as nações clamam pelas manifestações daqueles que levarão os remédios para as suas feridas, né? Todos aqueles que são filhos de Deus têm a resposta e a cura para o sofrimento da humanidade. Lucas não foi um discípulo no tempo de Jesus, mas foi um discípulo de Jesus com certeza. Ele continuou buscando discípulos que querem, continuou e continua buscando discípulos que querem se tornar parecidos
com ele. Como Paulo dizia, sede ou sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele, Lucas, dia após dia, até que seja dia perfeito, o grande dia, continua falando através do seu evangelho e do livro da carta de Atos dos Apóstolos. Lucas era um ser humano comum, assim como eu, assim como você, mas se tornou alguém extremamente usado nas mãos daquele que é extraordinário. Que isso nos sirva de lição, que isso nos sirva de exemplo, que isso nos sirva de estímulo e de ânimo. Bacana, né? Legal. Eu gostei, espero que você também tenha gostado. Até o próximo. A gente se vê aí.